Aí a gente vai para os bastidores até o momento. Então, já ficou claro que dentro dessa questão dos bastidores, das pessoas, por onde vai passar, as pessoas que estão interessadas no cargo, por onde vai passar alguma definição, a audiência, a escuta a respeito da definição desse cargo também, aqui no estado do Amazonas, ninguém tem novidade a esse respeito e todo mundo justifica a questão realmente do tumulto político que o país vive agora, que colocou em suspenso as conversas políticas a respeito destes cargos. Lá na SUFRAMA, Rafael, o que a gente tem de definição, de publicação oficial? No dia 1º, o ex-superintendente Pocim foi exonerado do cargo. Ele foi exonerado do cargo na conversa que teve em relação à organização mínima administrativa da SUFRAMA com os funcionários, para que o novo governo desse andamento a tudo que era necessário. Houve uma indicação lá de um técnico. Ele ficou como superintendente adjunto executivo, um técnico da própria SUFRAMA, que é o Marcelo Pereira, e a expectativa é que ele ficasse interinamente no cargo até que o novo governo desse a sua indicação para a autarquia. Pois bem, no primeiro dia do governo Lula, na primeira publicação do Diário Oficial da União, houve uma exoneração geral da cúpula da SUFRAMA e o Marcelo Pereira foi junto nesse cargo. Ele continuou como técnico, mas nesse cargo que deveria substituir o superintendente, ele já não poderia ter essa possibilidade. E, para surpresa de todo mundo, ficou o último militar do governo Bolsonaro na SUFRAMA, que é Paulo Sérgio. Ele ficou no comando da Superintendência Adjunta Administrativa e foi o único nome não exonerado. Portanto, é um dado interessante. Havia uma cúpula, os cargos de superintendente adjuntos, até de coordenadoria, muitos deles, nesse período do governo Bolsonaro, na SUFRAMA, como entre outros órgãos também, na SUFRAMA foi ocupado por militares. Houve uma exoneração geral desses militares nos cargos administrativos, não só na SUFRAMA também. E o interessante, que surpreende todo mundo, é que o Paulo Sérgio é o último militar nomeado do governo Bolsonaro na SUFRAMA. Pois bem, ele próprio não está tão ativo, segundo funcionários das fontes que eu ouvia neste período, né, para trazer essas informações, tão ativo. E aí ficou a substituta dele, quem está tocando o barco, vamos dizer assim, lá, é a Ana Souza, que é uma economista do quadro da SUFRAMA, e ela tem substituído dessa forma aí que é possível, né, dentro deste quadro administrativo, mas há um apagão e há uma expectativa por parte dos próprios funcionários que alguém dê uma solução, nem que seja paliativa para essa questão. Nomear, escolher um técnico para que algumas questões não fiquem paradas, porque é necessário dar andamento a algumas coisas, inclusive internas, né, dentro do quadro da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Muito bem, a gente vai aguardar e acompanhar, então, né, quais são as informações que vêm surgindo em relação a esses nomes. Como a gente falou agora há pouco, tem muitos nomes que foram especulados, né? E teve quem negasse também que participaria, o próprio Marcelo Ramos, o Serafim Correia, enfim. E a gente, óbvio, precisa de um nome para conduzir a SUFRAMA nesse momento, né, Rosiane? Já que a gente sabe que a SUFRAMA sofreu muitos ataques no último governo e há expectativa, você trouxe já informações de falas aqui dos representantes do governo federal, de Alckmin falando sobre a importância da SUFRAMA nessa reindustrialização do país, o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, falando também da importância que cada caso é um caso na hora de se avaliar e que a Zona Franca de Manaus é uma dessas excepcionalidades que nós temos aqui no país. É claro que é importante a gente acompanhar quem será, então, que vai conduzir a SUFRAMA, que é importantíssimo, né? A indústria aqui para o nosso estado é importantíssima.